E o IBGE divulgou a prévia da inflação de março. Vamos entender juntos aqui, olha só. O Instituto contabilizou um aumento de 0,69% nesse mês. Agora, quando a gente olha para os 3 primeiros meses do ano, IPCA 15 já tem mais de 2% de alta. A gasolina foi o principal motor desse aumento, mas a conta de luz também pesou. Em março, também ficaram mais caros o emplacamento e o licenciamento de veículos e a conta de celular. Entre os alimentos, o ovo puxou a fila, ficou em média 8% mais caro, foi o que mais pesou aqui na lista de compras de mercado. Mas boa parte dos alimentos também ficou mais barata. A inflação do supermercado desacelerou agora em março, ajudou inclusive a segurar o índice. O preço da batata, por exemplo, e também da carne, esses preços caíram, deram um alívio nas compras de casa. Cebola, tomate e frango também tiveram recuo nos preços e ajudaram na prévia da inflação de março. Bom, vamos conversar sobre esses números, traduzir para a realidade com 2 economistas, aqui ao vivo na Globo News. Luiz Vivanco, professor da FGV, da Fundação Dom Cabral também, e Luiz Gonzaga Beluso, que é o professor do Instituto de Economia da Unicamp. Muito bom dia aos 2. Obrigada pela participação ao vivo. Eu já vou perguntar direto para o professor Luiz Vivanco, para não ter os dois falando ao mesmo tempo. Pergunto primeiro em relação à inflação dos alimentos, que é a que a gente mais fala e mais sente aí no dia a dia, principalmente quando a gente coloca isso na realidade das camadas da população que recebem menos. Essa é uma tendência verificada em março que continua nos meses seguintes? Sim, basicamente é uma tendência impulsionada aí pela alta dos combustíveis, né, que também essa alta que teve de combustível acaba impactando toda a parte agrícola, né, influenciando nos custos de produção e se refletindo naturalmente no preço, né, que o consumidor acaba pagando na ponta e se reflete de forma mais perversa sobre o consumidor que ganha menos, porque esse consumidor que ganha menos ele tem menos poder de compra, então na hora de fato adquirir alimentos que são da necessidade básica, acaba prejudicando e pesando mais no orçamento familiar. Agora, professor Luiz Gonzaga, em termos de alimentos, a gente deve perceber essa baixa em mais alimentos ou, por outro lado, continuar vendo ovo e outros itens crescendo aí, puxando a inflação? Pois como você apontou o aumento da gasolina como um elemento importante e o Luiz também asseverou isso indiretamente, né? Nós temos que olhar o papel que o preço dos combustíveis joga, diferentemente do preço de cada um dos alimentos. Uma coisa é o aumento do preço dos combustíveis, que é um insumo universal, que perpassa toda a estrutura da economia. Outra coisa é um choque positivo ou negativo nos alimentos. Aliás, nós já tivemos sistemas de proteção dessas flutuações, tanto para baixo quanto para cima, que eram os estoques reguladores, que nós nós fomos restringindo os instrumentos de política econômica. Então, você circunscrever simplesmente ao uso da taxa de juros, um processo complexo como esse, né? E essa ideia de complexidade que os economistas abandonam frequentemente, de estrutura de relações que funciona de uma determinada maneira, percebida pelos agentes ou pelos estudiosos, né? Nós estamos abandonando, na verdade, os princípios que regem a física quântica, né? Como diz um grande filósofo e físico quântico chamado Carlo Rovelli, né? Que, falando da biosfera, ele disse que a estrutura da biosfera é que determina a capacidade de adaptação da capacidade dos indivíduos de respirar, não é? Mas na economia parece que os indivíduos é que determinam a capacidade de respiração por eles mesmos, sem respeitar as estruturas. Então, o que eu digo agora claramente é que nós teríamos que ter uma diversidade de instrumentos maior, que as economias já adotaram. Depois, nos anos 80, sobretudo no final dos 70, começou a haver essa restrição para um instrumento só, né? E como nós estamos observando, o uso da taxa de juros para controlar a inflação, que é importante, mas não deve ser único, o uso da taxa de juros ele tem efeitos colaterais. Quais são, por exemplo, que nós estamos observando no sistema bancário americano, primeiro, ainda de maneira restrita, mas o governo já operou de maneira interessante, e também na Europa, né? Então, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, você tem efeitos colaterais que não são desejáveis quando você usa exclusivamente a taxa de juros e abandona a pletora de instrumentos que já foram utilizados, criados ao longo da história dessa economia monetária financeira capitalista, né? Que tem estruturas complexas e que não podem ser reduzidas apenas a um instrumento, né? Aí o pessoal fala, não, mas tem intervenção. Sim, mas aí a intervenção, quando ocorre uma quebra de um banco, a intervenção é de uma generosidade impressionante. Eu não estou dizendo que tem mauzinhos e bonzinhos, eu estou dizendo que funciona assim. Por quê? Porque se você tem uma
um choque na esfera financeira desfavorável, certamente você vai ter consequências muito negativas, como a contração do crédito, a recessão, etc, etc. Eu só queria fazer essa observação um pouco mais ampla, para explicar, inclusive, como eu entendo as coisas, porque é bom a gente explicar e não ficar, na verdade, se fingindo de cientista, quando, na verdade, eu sou um dubitativo, eu tenho dúvidas sobre o que eu conheço. Tá certo, professor Luiz Gonzaga. Quero perguntar para o professor Luiz Vivanco sobre taxa de juros, né? Com a manutenção que a gente viu essa semana, como que deve, também a gente pode analisar a trajetória aí da inflação e também da movimentação da economia? O que a gente percebe é um movimento do Banco Central preocupado com a contenção da inflação, né? Nesse momento saiu o IPCA 15 aí, justamente 0,69, que ainda é uma estimativa de, né, uma inflação acima da expectativa do mercado. O mercado estava prevendo mensal 0,65, né? E em 12 meses também ficou um pouco acima do que se esperava, né? Então, na realidade, a inflação ainda dá sinais de sendo permanente, né? De fato, o Banco Central, ao manter a taxa Selic, ainda sinaliza uma preocupação com essa inflação entre em descontrole e, de certa maneira, a política de juros, como disse o professor, é uma política que justamente contém essa inflação, mas causa outros efeitos colaterais na atividade econômica. Quando os juros é maior, isso acaba desestimulando o investimento produtivo, né? E até, ao mesmo tempo, gerando um custo do governo, principalmente na taxa de juros que vai ser paga aí para os investidores que estão apostando nos papéis públicos. Então, e afeta toda a renda fixa, todo o mercado de capitais. Então, é uma preocupação do Banco Central atual, essa inflação que ainda perdura, apesar dessa alta de juros ainda. Os juros do brasileiro está 13,75%, quer dizer, uma alta ainda muito perversa para a atividade econômica, porém preocupante e atenuante ao efeito inflacionário. Professor Luiz Gonzaga, qual a perspectiva para os próximos meses desse cenário aí de inflação e a roda da economia girando? Diante das convicções que prevalecem no mercado, porque as convicções são importantes, porque elas formam opinião e elas conformam, na verdade, uma realidade que é construída, né? Eu diria que o que provavelmente o Banco Central está aguardando, imagino, seja a definição do arcabouço fiscal, não é? Porque há uma certeza de que nós estamos num gravíssimo risco fiscal a despeito da nossa dívida pública estar em torno de 73% do PIB, né? Se comparada a outras economias, não vou falar da japonesa, que tem 260, ou da americana, que tem 114 aproximadamente, não sei se eu estou sendo preciso, mas, como disse aí o Luiz, né, a subida dos juros muito altos, eles marcam um avanço da dívida pública por conta da relação dívida-PIB, né? A dívida está no numerador, o PIB no denominador. Se a dívida está precificada com uma taxa de juros de 13 e a economia está crescendo nada, praticamente, certamente você vai ter um aumento da relação dívida-PIB, né? Eu recomendaria, eu sempre recomendo leituras para os meus amigos que estão nos ouvindo, um livro do Aishin Green, né? Que é um economista, digamos, da corrente mais majoritária, mas que escreveu um livro em Defense of Public Debt, em que ele fala das experiências de condução da dívida pública em muitos países. Às vezes as pessoas criam uma ideia de que o governo vai dar um calote na dívida. Isso nunca ocorreu quando a dívida é denominada na própria moeda. Todos os problemas de endividamento que tivemos, eu estava reestudando isso recentemente, que nós tivemos decorrem do endividamento em moeda estrangeira, né? Aliás, eu às vezes imagino que o Brasil está no planeta Netuno, porque não há nenhuma referência sempre ao problema, por exemplo, do câmbio, seus efeitos sobre a inflação, do câmbio flutuante, né? E das respostas que o nosso câmbio dá quando os Estados Unidos sobem a taxa de juros deles. Fizeram isso para combater a inflação, produziram esses efeitos negativos também. Eu vi o Jerome Powell falando outro dia e achei muita graça, porque eu achei que ele estava mais assim, inquieto do que um goleiro que joga contra o Palmeiras, né? Achando que vai tomar gol. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração essas dimensões mais complexas de uma economia monetária, né? E não ficar acreditando que nós temos só uma dimensão, né? Porque o que aconteceu depois de uns anos é que você restringiu os instrumentos de política econômica que foram no pós-guerra muito ricos, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos, e que foram sendo abandonados por uma ideia assim um tanto quanto binária, né, a respeito de como funciona esse sistema, e ele, como eu disse, apresenta efeitos colaterais. Eu estou observando no Brasil que certamente nós estamos caminhando para uma restrição do crédito. Não vejo ainda uma crise de crédito, mas isso pode se transformar numa crise.
né? E, ao mesmo tempo, eu vejo que a economia está desacelerando fortemente nos próximos meses. Eu tenho temor de que, se não for, digamos, aprovado rapidamente o arcabouço fiscal, que eu espero que seja muito mais razoável do que o absurdo que foi o teto de gastos, tão absurdo que até o Paulo Guedes foi obrigado a rompê-lo frequentemente, né? Isso não tem sentido nenhum, porque a economia não é um cadáver insepulto, rígido, que você coloca dentro de um caixão e ele não se move. A economia se move, ela tem movimento, ela tem ciclos, ela tem o ciclo de renda, ele é criado pelo gasto, né? E frequentemente isso é abandonado, que é um ensinamento assim elementar, que outro dia eu li o Marcos Mendes falando que o keynesianismo é obsoleto. Obsoleto é a visão de que a economia tende sempre ao equilíbrio, né? Ele é obsoleto, desculpe eu falar isso, é desagradável, eu não gosto de atacar as pessoas, está fora do meu padrão de comportamento, mas eu fiquei muito assim surpreso com essa defesa do teto de gastos, né? Que é uma coisa que não funcionou, simplesmente teve que ser abandonado. Professores, quero agradecer aos dois aqui pelas análises e opiniões ao vivo na Globo News. Bom sábado aos dois. Obrigado. Desculpa, Luiz, qualquer coisa que eu tenha feito de incorreto, tá? Obrigada aos dois. Bom, e com a Páscoa chegando, inflação